Então, gente, agora que a gente já teve essa base teórica, vou falar um pouco sobre os materiais auxiliares que a gente trouxe. Primeiro seria o manual de normalização do UFPR. Então, o Andreas falou aí sobre as normas, seguir as normas ABNT principalmente, mas toda faculdade ela tem normas a serem seguidas no manual. Eles podem se aproximar um pouco da ABNT ou se distanciar, dependendo da faculdade. E a federal tem também essas normas, tanto para artigos quanto para trabalhos acadêmicos. Esse é o manual de normas. Então, ele é um manual bem grande. Eu não vou entrar em mais profundidade nele, porque acho que serve mais para vocês terem uma base. E quando vocês forem realizar um trabalho dentro da faculdade, poder utilizar ele. Se eu fosse dar uma dica para vocês, seguir pelo sumário aqui que tem dentro é, do, desse PDF, porque no sumário vocês podem achar os tópicos específicos de cada tema e assim encontrar o que vocês querem com mais facilidade. Se vocês querem ver como que cita a referência, como que vocês chamam os títulos, então seguir pelo sumário. É muito importante se vocês forem fazer iniciação científica, por exemplo, que vocês têm que seguir a norma da UFPR. Bom, outro tópico aqui que é interessante, material de apoio, é o minicurso de formatação em Word que o DAEC fez para a SAEC 2021, que foi online, no caso. Então, esse minicurso ele traz diferentes temas que a gente abordou aqui, alguns outros que a gente não abordou, e ele pode ser bastante interessante para vocês aprenderem, principalmente para quem está no começo do curso, por exemplo, aprender a usar o Equation e outros materiais aí. Então, fiquem à vontade para ler, ele é bem dinâmico, apresenta como que faz cada coisa. E qualquer dúvida também pode entrar em contato com a gente. E agora partindo para o material da IPEC, né? Então, eu trouxe aqui a apostila de avaliação do ciclo de vida, que foi o curso que a gente deu esse ano ainda e antes do tratamento de efluentes. Aqui a gente tem a capa, que segue a norma da IPEC. Eu já vou passar o nome a letra que a gente utiliza, o tamanho, no Word mesmo, que vai ficar mais fácil para vocês verem. Mas só queria dar um panorama geral, assim. Então, a gente sempre tem aí uma folha de apresentação, falando um pouco sobre a IPEC, o que o curso traz, as nossas redes sociais, etc. Aí a gente parte para o sumário, que tem essa categoria aí diferente, né? Tem esse traço aqui que separa o título do próprio sumário em si, e ele é bem estratificado, nosso sumário. Ele tem todos os tópicos, então vocês podem ver, por exemplo, aqui, que tem cinco números que representam as categorias, né? E ele também tem esse sistema de parágrafos. Isso é bom para você estratificar o que você está vendo, né? Então você consegue ver o que está mais específico, o que é menos específico, mais facilmente, até porque normalmente tem bastante tópicos, por serem apostilas grandes, então ajuda a encontrar. E agora eu vou partir já para as imagens em si. Aqui a gente tem um tópico na introdução, por exemplo, que vocês podem ver. E se é negrito, se não é negrito, vocês podem ver lá no sumário que eu mostrei para vocês já. Lá tem exatamente como é a formatação já de cada etapa. Então, por exemplo, aqui a gente tem um exemplo de referência cruzada. Então, aqui figura 1. Se a gente clica em figura 1, ele vai guiar para figura 1. Aqui é uma especificidade da IPEC mesmo, porque sempre que você usa uma referência cruzada, quando você clica nela, ela vai guiar onde está a sua figura por topo da página. Então, caso o nosso título fosse na parte superior, a figura estaria no meio da página, mas como não é, ele vai guiar lá para onde está o título, né? Então, já começando, essa é a maior especificidade aqui, eu acho que da IPEC, se vocês quiserem seguir, né, o modelo. Então, o título sempre da figura é embaixo dela, ao lado da fonte. E aqui também eu queria só estabelecer um negócio para vocês tomarem cuidado quando forem fazer isso, porque conforme vocês escrevem aqui, mesmo depois de já ter escrito lá, figura 1, escreveu o título, vocês podem dar continuidade ao título. Então, se você esqueceu alguma coisa no assento, você não precisa fazer de novo. Você pode já arrumar aqui que ele vai arrumar de forma geral. Só que se vocês acabarem escrevendo assim em continuidade, pode ser que ele reconheça como o título da figura fonte. Então, sempre procurem dar um espaço, ver se está, por exemplo, em cinza, isso é um indicador de que ainda está o título rolando, né? Então, vejam isso com cuidado só. E, basicamente, é esse modelo, assim, não tem nada demais aqui. A gente tem um outro exemplo de figura.
basicamente no mesmo exemplo. E aqui, se clicar, por exemplo, figura 2 de novo, aí para ela aqui no topo. Vou mostrar só no Word rapidinho como é que fica. Então, a gente usa essa letra aqui, ó, meio o L, tamanho 11, e o espaçamento é 1,5. E daí aqui a gente já tem todos os títulos, né? Por exemplo, até o sumário que feito, legenda. E daí, por exemplo, aqui vou dar um exemplo aqui de como funcionaria. Tipo, se eu quisesse escrever um título, basicamente, se isso aqui fosse um título, né? No caso não é, eu apertaria aqui, título 2 e daí ele já iria para o nosso formato. Ou título 1, daí ele iria já. Então isso facilita e muito a nossa vida, assim. E basicamente é isso o que eu tenho para mostrar para vocês. É, qualquer dúvida quanto à parte da IPEC, entre em contato comigo. Se for de Word, pode entrar em contato comigo ou com o Andrés. E espero que vocês tenham aproveitado a aula.